Da onde que veio essa inspiração pela criatividade, assim? Você acha que foi inato a você? Eu, Porque assim, o criativo é estampado em você. Eu olho pra você e falo, pô, esse cara, um cara é criativo. sim, sim. Eu tenho, tipo, pra mim é uma dificuldade meio grande de definir, sabe? Porque eu vejo que, assim, hoje em dia a criatividade é levado como algo, talvez um dom, sabe? Tipo, eu até concordo com isso, mas na minha mente é como se a minha criatividade fosse a soma de todas as pequenas coisas que eu tenho conhecimento. Eu lembro que, assim, durante uma época, eu participei da banda da escola, sabe? E aí, é igual eu comentei com vocês, eu tenho um déficit de atenção diagnosticado e tem um lado do déficit de atenção que é o hiperfoco, que de todos os pontos negativos é o que eu diria que, assim, é o ponto positivo que funciona assim, quando você tem um interesse em alguma coisa, você não quer saber de mais nada no mundo, sabe? O Alisson lembra a época que a gente lutou, cara, eu ficava vendo vídeo, eu ficava vendo o campeonato gringo, meu sonho era, tipo, morar na Coreia, assim, sabe? A gente via, tipo, pelo MP4, né? Exatamente, eu chegava em casa, eu estudava números, alfabeto coreano, e, tipo, o que uma pessoa normal, vamos dizer assim, faria, tipo, não, é uma luta, é um esporte, ok, não, eu dedicava, a minha vida era aquilo, sabe? A minha vida era aquilo. E aí, no ensino médio, eu entrei na banda da escola, e aí a minha vida era a música, sabe? Tipo, eu chegava em casa, eu queria estudar música. Aí teve uma época que eu quis tocar violão. Aí era, sabe, era assim. Tipo, solta. E tanto que hoje em dia eu sei várias coisas aleatórias que não servem pra praticamente nada. Por exemplo, teve uma época que eu estudei com um professor de matemática, o Jonathan, e eu cheguei no Fisk, né? E ele tava com um cubo mágico. Não, o cara saiu fazendo Bhaskara pra tudo que é lá. Tipo, não. Eu lembro de uma cena específica. Um dia eu entrei na sala do inglês, ele tava com um quadro todo rabiscado. Aí eu falei pra ele, o que é isso? Ele falou, Evandro, esse é o verdadeiro valor do pi. Aí eu falei, tá, e daí? Sabe? Mas aí, assim, por exemplo, eu lembro que ele tinha como uma prática, tipo, montar o cubo mágico era um hobby pra ele. Aí, tipo, isso foi, sei lá, janeiro. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, meu aniversário é em março, eu quero um cubo mágico. Cara, durante 2 anos, no ensino médio, assim, tipo, era um hobby. O cara louco do... Eu era o cara louco do cubo Qual mágico. que foi teu recorde? O meu recorde foi 32 segundos, assim. Caraca. Era um recorde bom. Eu montava em 4 minutos. Então, e aí assim, aí por exemplo, chegou na parte na fórmula avançada, que você deve ter tido contato, que você tem que realmente estudar, eu larguei mão, sabe? Então, durante toda a minha infância e adolescência, eu sempre tive um medo, porque eu sabia que eu era dedicado nas coisas, só que era aquilo. Você não sabia o que, tipo, Exato. Ia pra todo lado. Exato, tipo, por exemplo, hoje eu entendo que, assim, caía o nível de dopamina do meu cérebro e eu não queria mais saber, sabe? E, tipo, durante a minha adolescência foi algo muito complicado, porque, por exemplo, matemática, cara, eu era um péssimo aluno. E aí meus professores falavam, Evandro, você monta esse negócio aí em segundos. Aí eu falava, mas isso aqui é fácil. Mas isso daí é fórmula, isso aqui também é. Aí eu tive um acompanhamento, a minha mãe me ajudou, tipo, eu fiz aula particular de matemática um bom tempo. Só que assim, eu lembro que você me falou dessa parada. Só que na época, acho que é porque a gente era novo, você não sabia explicar o que era. Exatamente. Mas você falava assim pra mim, não, eu vou mal na aula, mas é porque... eu não lembro lá quem falou pra você que você já sabia tudo. Você já sabia tudo, então aquilo era desinteressante pra você. Exato. Eu lembro que você falou isso pra mim. Né? Pra mim era desinteressante. Igual, por exemplo, hoje em dia eu faço no inglês praticamente fluente, eu sei me virar. E aí, assim, eu estudei 2 anos de inglês e eu aprendi, assim, talvez 30% do que eu sei hoje. O inglês que eu aprendi, eu era muito fã de Eminem, tá ligado? Aí eu chegava em casa... Exatamente. Aí eu chegava em casa, aí eu, tipo, tava à toa, assim, sabe? Aí eu pegava uma bolachinha, daí eu abria lá letras do Eminem. Aí eu copiava tudo em inglês. Aí eu pegava um caderno, escrevia tudo em inglês. Aí eu ia lá no DVD e colocava um clipe dele, sabe? Aí eu pausava, escrevia a legenda e lia. Pausava, escrevia a legenda e lia. E assim, eu não sabia por quê.
Tipo, na minha cabeça só eu pensava assim, cara, Era um eu hobby. vou ser um cara foda se eu souber cantar essa música. E aí eu aprendia. E aí, indiretamente, eu tava estudando vocabulário e tudo mais. Tanto que, por exemplo, tanto que esses dias eu tava ajudando um cliente meu num trabalho que era em inglês. E aí eu fui ajudar ele corrigindo. Aí ele falou, cara, tipo, na verdade eu pensei comigo, eu não sabia explicar o porquê que aquilo tava errado. Mas na minha cabeça tava estranho. A sabe? lógica. É tipo igual, por exemplo, você falar, nós vai. É. A gente sabe por que é Você errado. não sabe qual que é a regra. às Exato. Eu só falo, não, tá estranho. Então nós vamos, é o certo. Por quê? Não sei. Em inglês, a minha cabeça funciona assim. Então, Qual que assim... era aquele da meia, né? Que você falou uma vez. Tipo, meia pra uma pessoa que é estrangeira é diferente, porque tem meia de meia hora. Meia hora, meia de meia. Aham. Aí a pessoa pergunta, ué, mas meia não é meia? Não, mas é de meia hora. Exatamente. Tá, então é de meia hora. Exatamente. Aí Eu lembro de um fica nessa, episódio né? engraçado. É igual o negócio da manga, né? Você tem a manga da camisa, você tem a Eu manga lembro de um episódio fruta. engraçado. Eu tava conversando uma vez com um cara da corretora lá nos Estados Unidos, né? Só que, tipo, meu inglês não é tão bom, né? Tipo, aí então eu tava conversando em espanhol com ele. Aí eu tava falando o número, né, eu não lembro do que era da minha conta. Aí chegou no 6, eu passei meia pra ele. Aí eu, pera, não, no 6, falei espanhol. Tipo, cara, como? Ficou lá. Não, nossa, e o complicado é que quando você tem contato com um gringo, ele acha que a gente fala espanhol, né? É. Eu sei que os brasileiros ficam pistola. E aí, assim, cara, parece que durante toda a minha vida foi isso. Aí eu quis aprender a tocar violão uma época, eu sou canhoto, aí fui fazer aula. Aí falaram pra mim, não, você vai ter que aprender como destro. Eu falei, não. Aí eu olhava, por exemplo, Jimi Hendrix tocando, eu escutava muito o Kurt Cobain, Avenged Sevenfold, e eu vi os caras... Quando, tipo assim, eu vi uma banda que tinha um guitarrista destro e um canhoto, os dois no palco, eu falava, não, eu quero ser igual esse cara. Aí eu tive época de estudar guitarra, assim, tudo. Uma vez eu cheguei em casa pra minha mãe e falei, mãe, quero estudar música em Curitiba. Ela falou, vai dormir, moleque, porque não dá. Então, assim, hoje em dia, muita gente fala pra mim, hoje foi você. A vingança. Aí, Lucas, vim aqui só pra te vingar, filho. Foi combinado, foi combinado. Do jeito que o Lucas é grande, é capaz dele sair debaixo da cadeira. Aí, ó. E aí, assim, hoje em dia, pra mim, é muito fácil eu saber de onde vêm as referências, sabe? Igual, por exemplo, tem gente que fala, Evandro, os seus vídeos são muito energéticos, por exemplo, o ritmo do seu vídeo é muito bom. Tem gente que olha pra isso e fala, não, é criatividade e é dom. Só que, por exemplo, pra mim ouvir uma música, ouvir uma trilha de vídeo é diferente. Por quê? Porque eu tenho um estudo de música lá do meu ensino médio, sabe? Então eu tenho referências, eu sempre gostei muito de ouvir música. Então, assim, eu acho que esse feeling, né, de ritmo, de BPM e tudo mais, que são coisas que a gente estudou, pra mim é quase que natural. Mas é natural sim, porque lá atrás eu já havia me dedicado. Sim. Então, se precisasse fazer uma guia ali, você mesmo plugava a guitarra ali, já exatamente. Fazia. Pô, sabe o que é interessante? A gente estava conversando antes aqui do podcast e ela estava falando sobre uma gravação de podcast que o Whindersson estava falando. Uhum. E ele falava exatamente que ele treinava algumas habilidades, mas ele sempre treinava, não igual no seu caso. Você não imaginava que você utilizasse na frente. Sim. Ele não. Quando ele começa a treinar uma habilidade, ele já treina pensando no que ele pode monetizar lá na frente. É igual, por exemplo, o boxe. Quando ele entrou no boxe, ele entrou não para fazer o boxe de hobby. Ele falou, não, daqui uns 4, 5 anos, eu quero ser um cara muito bom no boxe para poder monetizar isso. Tá feito, ele vai monetizar. Ela tá com popó valendo um milhão. Entendeu? E querendo Primeira ou não, é o que porrada aconteceu já com não você. Você tinha as habilidades anteriores que chegaram para agregar no seu trabalho exatamente, agora. Exatamente. Hoje em dia... Então, assim, acaba ajudando muito nos detalhes quando você trata do meu trabalho, sabe? Tipo, vamos supor, eu vou fazer um vídeo para uma empresa. Tá, eu vou lá, faço toda a parte de captação, faço toda a parte de edição, cuido bem a trilha, com toda essa base. Aí vamos supor, eu falo, preciso do seu logotipo. Aí o cara me manda um logotipo que tá meio... Aí eu falo, cara, vou vetorizar esse logotipo pro cara. Sabe? Porque pra mim não custa nada, porque eu já fiz isso muito lá atrás. Então eu atendo com carinho, sabe? Tipo, hoje em dia a gente vê que, cara, com a tecnologia que a gente tem, com o acesso que a gente tem que dar um jeito de investir muito no lado humano, certo? Porque hoje em dia todo mundo tá no celular, todo mundo tá corrido, todo mundo tá trabalhando. Então, eu acho que essa é
como que eu posso falar? Por exemplo, esse seria o item que você não tem preço, sabe? Aham. É a parte ali, você sabe que você está numa relação profissional, você sabe que os dois ali, por exemplo, eu tô querendo monetizar meu trabalho, aquilo ali, eu só pago para aquilo, a pessoa só tá me pagando porque ela quer melhorar o trabalho dela, ou às vezes porque ela quer uma imagem registrada na minha identidade. Só que a gente tem que ir além disso, sabe? A gente tem que ir além do, não, faz isso, toma o dinheiro, acabou. É o que a gente sempre fala aqui. Não, você não está entregando preço, você está entregando valor para ela. É exatamente isso. E essa parte exatamente humana isso. é a entrega de um valor a mais. Sim, sim. Porque eu falo que assim, a partir do momento que você demonstra até um carinho pelo seu cliente, cara, você conquista o cliente. Só que resultado por resultado tem um monte, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, eu digo que, cara, em qualquer área, uma pessoa que se empenha, ela consegue trabalhar, sabe? Tipo, por exemplo, igual no meu caso, o vídeo. Cara, é uma música com cenas, você mostra detalhes e é isso. Só que o que eu vi, assim, conforme eu fui construindo minha identidade, eu consigo atingir aquelas pessoas que, olha, eu quero fazer um material para o meu serviço, mas eu não tenho ideia. Então eu falo, tudo bem, eu vou lá, eu sento com a pessoa e falo, o que você quer mostrar? O que você faz? E aí eu entendo, sabe? Eu falo, hoje em dia, é como se eu não fosse pago para fazer vídeo. É como se eu fosse pago para chegar aqui, ver o Alisson, pensar como o Alisson e ao mesmo tempo pensar como cliente e pensar o que o cliente quer ver do Alisson, entendeu? Sim. E é mais ou menos assim que funciona para mim. Você faz uma leitura ali. Como de você ambiente, faz né? uma leitura do que você quer mostrar nessa parte humana, principalmente nas redes sociais, né?